Boa tarde a todos, meu nome é Elisa Nolli e eu sou a coordenadora de desenvolvimento de negócios na Câmara de Comércio Brasil-Canadá e é um prazer estar com vocês aqui em mais um painel do Canada Day CCBC Online Festival. 1º de julho foi o dia em que o Ato Constitucional de 1867 foi assinado, estabelecendo assim a formação do Canadá. Para comemorar essa data, a CCBC reuniu seus parceiros e este ano traremos diversos eventos que abordarão sobre as oportunidades de estudo, trabalho, imigração e empreendedorismo no Canadá. Falaremos agora as opções de estudo, trabalho e tudo que Manitoba tem a oferecer com os nossos parceiros do RRC Polytech. Bruno Martins, International Project, Student Recruitment Officer, e Felipe Matoso, Student Recruitment Officer e Marketing. Mas antes de passar a palavra para o Breno e para o Felipe, eu gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros. Fundação Estudar, Air Canada, Desjardins, Sud College, Universidade de Montreal, Universidade Canada West, Niagara College, Toronto, Northwest College, RRC Polytech, Leicester School Board e Trent University. Breno, Felipe, o palco é todo de vocês. Obrigado, Elisa. Boa tarde a todos. Meu nome é Breno Martins, eu sou responsável por projetos internacionais e recrutamento de alunos aqui no Red River College Polytechnic, em Winnipeg, Manitoba, para alunos e projetos na América Latina e na África. Eu estou aqui hoje com meu colega Felipe Matoso, vou deixar ele se apresentar. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Felipe Matoso, como o Breno falou, e eu trabalho na área de marketing aqui da faculdade. Eu também trabalho com recrutamento, mas de estudantes nacionais. Maravilha. Então, o que a gente planejou para hoje é uma pequena apresentação sobre a província, sobre a cidade de Winnipeg, sobre o nosso college, e depois um bate-papo. Eu tenho o maior prazer de conversar com vocês sobre nossas experiências, sobre experiências de alunos, né, que vêm do Brasil para cá, as oportunidades de imigração, oportunidades de trabalho e muitas outras coisas com relação à província de Manitoba. Eu também gostaria de agradecer ao CCBC pela oportunidade, pelo convite oferecido ao Red River College Polytechnic, pela oportunidade de diversificar um pouco, apresentar um pouco do Canadá fora daquelas grandes cidades de Montreal, Toronto e Vancouver, e aproveitar que o Canadá é muito mais do que essas cidades, aproveitar para falar um pouco de outros aspectos, de outras cidades do Canadá, que não se restringe exclusivamente àquelas 3 grandes cidades. Então, sem mais demoras, eu quero apresentar para vocês rapidamente um pouco sobre a nossa província, sobre o nosso college. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Nós somos o Red River College Polytechnic, o maior instituto de educação aplicada aqui na província de Manitoba. Nós temos 8 campos espalhados pela província, dentre os quais 4 deles aqui na cidade de Winnipeg, né? E eu queria começar falando com vocês sobre a província de Manitoba, né? Nós estamos situados no centro do Canadá, né? O centro geográfico do Canadá está bem próximo aqui da cidade de Winnipeg, né? Somos uma das províncias das pradarias canadenses, né? Uma província em crescimento populacional, em crescimento de oportunidades. Nós temos mais de 1.300.000 pessoas aqui na província, grande parte delas na cidade de Winnipeg. É uma província que oferece muitas oportunidades de negócios, muitas oportunidades de estudos e de imigração. Nós contamos com um dos programas provinciais de seleção de imigrantes mais facilitados ou mais avançados do país, né? A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, né? E Manitoba é o destino de mais de 15.000 imigrantes por ano, né? Atrai populações de diversos países, de muitos países da América Latina, de muitos países da África, da Europa, da Ásia, de todo o mundo. Nós somos conhecidos por sermos um povo friendly, um povo amigável, um povo receptivo à imigração, um povo que precisa de imigrantes, que busca profissionais qualificados para desenvolver toda a economia e todo o mercado de trabalho na província de Manitoba. Como vocês sabem, o Canadá inteiro precisa de pessoas qualificadas. Nós temos um país gigantesco, com população pequena, né, e existe essa disputa para atrair pessoas qualificadas para se estabelecerem aqui nas nossas cidades. Então, Manitoba se destaca por ser um lugar com um custo de vida acessível, né? Se você comparar com grandes províncias, com cidades maiores, nós temos um custo acessível, temos um programa de imigração facilitado e temos também uma das melhores escolas do país, que é o Red River College.
E por que Winnipeg? Eu não sei se vocês se lembram, uma das coisas que mais me lembram a cidade de Winnipeg foram os Jogos Pan-Americanos de 1999. Né? E, além disso, o frio. Muitas pessoas pensam na cidade de Winnipeg como muito fria e impossível de viver e muito isolada, que não é o caso. Nós somos uma cidade multicultural, uma cidade diversa, uma cidade com muitas opções de entretenimento, uma cidade de 4 estações, né? Uma cidade que tem um inverno durante 3, 4 meses no ano e que a gente se diverte, tem muitos festivais, muitas coisas acontecendo no inverno também. Uma cidade que tem um verão muito quente, muito agradável. Nós ficamos próximos dos lagos, então em 1 hora de viagem você está num lago, aproveitar uma praia no final de semana, como agora no Canada Day. Uma cidade que tem um outono muito bem definido, uma primavera muito bem definida e que você tem como aproveitar as 4 estações do ano. Uma coisa também que eu gosto de falar é que as pessoas pensam que o frio intenso pode talvez deixar você isolado ou trancado dentro de casa. Isso não é o caso, né? A gente tem uma cidade muito estruturada para o inverno, tem muita coisa acontecendo, muitos eventos, muitas atividades. A cidade, lógico, nas padarias canadenses é bem planos, a gente não tem montanhas, mas tem muita atividade de esqui, de patinação, cross-country, melhor dizendo, né, no plano, nas florestas. E também tem o Festival do Voyager, tem muita coisa acontecendo no inverno. Não é que você fica trancado na cidade durante 3, 4 meses do inverno, tem muita coisa acontecendo. E também é uma cidade que tem um custo de vida muito inferior. Né? O legal da cidade de Winnipeg é que é uma cidade de médio porte, talvez até uma das cidades consideradas como uma grande cidade aqui no Canadá, e que tem todos aqueles serviços de segurança pública, de saúde, educação, que você encontraria em cidades como Toronto, ou Vancouver, ou Montreal, mas um custo de vida menor. É muito mais fácil você começar a sua jornada aqui em Winnipeg, você mudar para Winnipeg e conseguir se manter, alugar a sua casa ou comprar a sua casa. A gente tem dados de que dentro de 5 anos, muitos desses newcomers, desses imigrantes, terminam comprando suas casas aqui na província e se estabelecendo na cidade de Winnipeg, porque é, de fato, um dos melhores custo-benefício com relação ao custo de vida no país. Né? Então, é uma coisa que a gente deve considerar quando você pensa em imigrar, quando você pensa em estudar no exterior, é saber ir para o ponto do laço para saber qual que é o melhor custo-benefício para o seu investimento. Então, o Winnipeg oferece, sem dúvida, um dos melhores ratios do país. Como eu falei, sempre tem alguma coisa acontecendo em Winnipeg. Nós temos mais de 150 dias de festivais por ano. Né? No inverno, como eu falei, temos o Festival do Voyager, que é o maior festival de cultura franco-canadense no oeste do Canadá. Nós temos o Festival de Jazz, que é um dos maiores do país. Né? Temos também o Manifest, que é no centro da cidade, com muitos food trucks, com muita celebração no verão. Temos a Nuit Blanche, que também é outro festival inspirado pela cultura franco-manitoban, que não sei se vocês sabiam, mas Manitoba tem a 2ª maior população de falantes da língua francesa do país, né, só atrás de Quebec. E isso só prova mais uma vez que é uma província que atrai pessoas do mundo inteiro, não só franco-canadenses ou pessoas falantes de língua francesa, mas de mais de 60 nacionalidades, o que é, de fato, refletido na nossa população de estudantes. Nós temos alunos de mais de 65 países, no nosso corpo de mais de 2.500 alunos internacionais. Outra coisa, eu gosto de dizer que o Winnipeg é a Natal do Canadá. Nós temos mais de 2.300 horas de sol por ano. É uma cidade moderna, bonita, uma cidade preparada para os desafios do futuro, uma cidade com muitas oportunidades de negócios, de emprego, de estudos, e uma cidade que tem o sol por mais de 2.300 horas por ano. Uma cidade que tem mais sol no Canadá do que qualquer outra. E agora eu queria falar um pouco sobre o Red River College Polytechnic. Né? Como eu falei anteriormente, nós somos o maior instituto de educação aplicada de Manitoba. Nós temos mais de 25.000 alunos no todo, dentre os quais quase 10% deles são alunos internacionais, de mais de 65 países. Temos alunos do Brasil, da Colômbia, da Argentina, do México, de muitos países na Europa, na Ásia, na África. Então, é uma população bastante diversificada. Né? E nós aliamos esse conhecimento prático, acadêmico, né, da sala de aula, dos instrutores, daquele
daquele conhecimento tradicional com aquele conhecimento mais prático, né? Os estudantes têm a oportunidade de trabalhar nos laboratórios, de interagir com a indústria local, de participar de programas de estágio, de programas que chamamos de co-op ou internships. Então, como uma Polytechnic, nosso objetivo é fornecer à indústria local a mão de obra necessária para que ela possa crescer, para que ela possa prosperar. E tudo isso com o objetivo de fornecer essa mão de obra num tempo curto. Então, nossos programas são, em média, de 1 a 2 anos de duração, né? Você vem para o Red River College, adquire todo aquele conhecimento necessário para você sair, se graduar e conseguir seu emprego imediatamente. Você não precisa passar 3, 4, 5 anos numa instituição educacional antes de, então, procurar emprego. Então, ó, além disso, nós temos dos custos, né, também da tuition, das taxas, das mensalidades mais baixas do país com relação às outras grandes escolas na província e fora da província. Nossos programas são sempre focados no que necessita a indústria. Então, nosso objetivo maior é que você adquira o conhecimento, as habilidades e o que você precisa para trabalhar assim que você se formar. Nosso lema é que você termine a sua formação e hit the ground running, que você já comece na sua carreira de escolha. E, além disso, nós temos diversos serviços de suporte ao estudante. Você, como estudante do Red River, além de todos os serviços acadêmicos, você vai ter também um auxílio com relação à sua imigração. Então, nós temos um serviço de consultoria de imigração, nós temos um serviço de counseling, nós temos um serviço de employment services, que você vai ajudar você a se qualificar na hora de procurar um emprego, na hora de criar seu resume, seu currículo no padrão canadense, como você se preparar para a entrevista. Então, esses são alguns dos serviços que nós oferecemos a nossos alunos, sem qualquer custo extra. Outra coisa interessante é que nossas classes, nossas salas de aulas têm um tamanho menor. O objetivo aqui é que você, vindo para o Winnipeg, vindo para o Red River College como estudante internacional, tenha a oportunidade de criar essas conexões, de criar esse networking com seus colegas, com seus instrutores, que vão facilitar a sua vida no futuro, né? Que vão, de repente, indicar para um emprego, que vão lhe recomendar para uma promoção ou algo assim. Então, é algo muito importante que você tenha, de fato, essa conexão pessoal com seus colegas e seus instrutores. Como eu falei anteriormente, nossos programas são de curta duração. O objetivo é que você tenha o que é necessário para suceder, né, para ter sua carreira, para conseguir seu emprego num período curto de tempo e então possa, de fato, trabalhar e contribuir para a prosperidade da nossa província, da nossa cidade e para a sua própria, óbvio. Nossos programas sempre têm um componente prático, né? Nós temos o objetivo de fornecer um conhecimento tanto acadêmico quanto prático, né, para que você tenha a experiência não exclusivamente do contexto acadêmico, mas também de como as coisas são feitas na prática. Nós temos programas em diversas áreas, são mais de 10 áreas de programas, incluindo negócios e administração, incluindo engenharias, serviços comunitários, serviços de saúde e muitas outras. A gente pode falar um pouco mais sobre isso mais à frente também. E como eu falei, nosso foco é sempre promover essa integração com o mercado de trabalho, para que você tenha a experiência necessária para conseguir seu emprego, para emigrar para Manitoba, para concluir aquele projeto de estudar, trabalhar e viver em Manitoba. Queria mostrar para vocês um pouco também alguns dos nossos campos. Esse é o campus do Notre Dame, é o nosso maior prédio, o nosso maior campus, localizado no oeste da cidade, próximo ao aeroporto, onde nós temos os programas de engenharia, os programas de business, os programas de serviços comunitários, também o campus do Downtown, de onde eu estou apresentando esse seminário, esse webinar para vocês aqui hoje, é o Exchange District Campus, localizado bem no centro comercial da cidade de Winnipeg, uma parte bastante histórica, bem boêmio, eu até diria, com muitos bares, restaurantes, então é um lugar bem legal para você também ficar na cidade de Winnipeg, onde temos os programas também de negócios e administração, programas de Computer Science, né, ciências da computação, aqui nesse prédio do Manitoba Bibidasi Guy. É um prédio que foi inaugurado recentemente, uma magnífica estrutura, tudo novo, criado mais moderno em tecnologia para promover o conforto e a integração dos alunos com a cultura local. Esse prédio é inspirado e tem o nome de uma expressão indígena.
E, por fim, para a gente finalizar aqui, eu queria só apresentar um vídeo para vocês rapidinho sobre a província, sobre o college, o que nós temos feito, né, com nossos alunos, com nossa comunidade aqui na cidade de Winnipeg, que tem impactado a vida das pessoas. Eu vou apresentar um vídeo para vocês rapidinho. As the world changes around us, we must be ready to change with it, because the industries of tomorrow require that we better ourselves today. Career progression is possible through continuous learning, which allows us to adapt to industry changes and removes time and distance as barriers to reaching our goals. Fulfilling those goals empowers us for the future, allows our families to prosper, and helps us support the causes that are important to us. Industries and the specific skills they require are changing, but the most important change is the one we make in ourselves. This is how we learn, how we advance, how we thrive. Red River College, what we're doing is working. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu queria agora abrir para perguntas, para que a gente possa conversar um pouco. Eu tenho algumas perguntas para o Felipe também, eu queria saber da experiência dele, eu queria também abrir a oportunidade para que vocês façam perguntas, para que a gente possa fazer uma discussão interessante aqui hoje. Felipe, só para começar, me fala um pouco sobre a tua história aqui no Canadá. Qual que foi a decisão, o que foi o principal para você decidir vir para Manitoba, vir para Winnipeg e estudar no Red River College? Sim, então, quando eu estava aí no Brasil, né, eu decidi vir para cá em meados de 2015, eu vim para cá oficialmente em 2016. Eu era engenheiro mecânico, tinha feito graduação sanduíche pelo Ciências Sem Fronteiras nos Estados Unidos, né, então tinha algum nível de inglês já. Fiz a prova do TOEFL, apliquei para Red River e vim para cá como estudante da Red River. Então, me formei num curso de Business Administration com ênfase em Marketing. Então, um curso de Administração de Negócios, ênfase em Marketing. E nesse curso de 2 anos, eu tinha zero experiência, zero conhecimento da área, e eu era extremamente tímido, ainda sou um pouco, mas eu era extremamente tímido, eu não conseguia chegar em frente de uma sala de aula e falar. Para mim era um pesadelo, assim, principalmente falar em outra língua, né, falar inglês. E eu consegui, nesses 2 anos, né, desenvolver vários tipos de habilidades, né, não só desenvolver a língua, mas habilidades e conhecimento na área de marketing, mas também coisa que a Red River prepara muito você, né, que é essa parte que a gente chama aqui de soft skills, que é justamente você trabalhar a parte de comunicação, de apresentação, e isso daí, para mim, foi uma virada assim, de 180 graus. Eu terminei o curso, se me botasse em frente de qualquer público gigantesco, eu estava lá falando. E acabei me formando, consegui 5 ofertas de emprego na área de marketing. Então, assim, para mim foi o sonho completo ter feito essa jornada. E uma das ofertas foi justamente para trabalhar no departamento de marketing da própria Red River, que foi o que eu acabei fazendo. Eu tô trabalhando aqui há 4 anos, né, no departamento de marketing. E eu sou uma das pessoas que Breno falou que em 5 anos comprou uma casa. Comprei uma casa aqui em Winnipeg recentemente. Essa é a minha casinha que a gente acabou de construir. E foi isso, basicamente. De engenheiro mecânico para trabalhar na área de marketing. Em 2 anos eu consegui fazer essa virada completa. E estou numa carreira diferente, em um país diferente, com bastante estabilidade e com bastante perspectiva de crescimento, né? Dentro da minha carreira, mas também dentro da minha vida pessoal mesmo, né? Acabei de comprar uma casa, pensando em ter filhos e tudo mais. Então, realmente, essa mudança, né, de sair do Brasil para buscar algo que era muito voltado para a qualidade de vida, mas principalmente para mim, a oportunidade de emprego também, que eu queria mudar de área e no Brasil eu acharia que seria muito difícil para mim, justamente para a área de criação. E tudo funcionou perfeitamente aqui para mim.
Uma das coisas que eu ouço bastante, Felipe, dos meus alunos, dos aplicantes, dos alunos do Red River College do Brasil e de muitos outros países na América Latina, é importante a importância de você planejar, né, quando você faz um projeto como esse, de estudar no exterior, de imigrar, né, de escolher seu destino, de escolher sua escola. E eu queria te perguntar, por que você pensou em Winnipeg quando você decidiu mudar da sua vida, de imigrar, de começar uma nova carreira? Por que o Winnipeg se diferenciou em relação às outras cidades e outros locais para você fazer isso no Canadá? Então, eu tinha 2 objetivos em mente, né, quando eu vim para cá. O primeiro era mudar de carreira e o segundo era realmente ficar, um projeto de imigração mesmo. Então, a parte de mudar de carreira, eu vi que existiam vários colleges e várias universidades que me dariam uma boa perspectiva, assim. Justamente comparando a universidade com o college, foi quando eu percebi que o college aqui, que é a faculdade, né, que a gente chama, traduzindo para português, a faculdade comparada com a universidade, ela aqui te dá muito mais a parte do soft skill, né, que eu falei. Então, você trabalha muito essa parte de networking, né, que é você aumentar a sua rede de pessoas que você conhece dentro da sua área, a parte de comunicação, de apresentação e tudo mais. Então, você realmente tem você, independente da área que você se formar, se você for para engenharia, se você for para a área de educação, o que é que você vai fazer, o college ele realmente te prepara. Então, isso já foi um fator meio que decisivo, assim. Eu achei bastante formação online quando eu estava pesquisando lá em 2015, para vir para cá. Tinha bastante informação sobre a Red River, foi um dos fatores que me levou e me encaminhou para a própria faculdade. O outro fator foi a escolha de Manitoba especificamente, né? Então, eu tinha pesquisado e comparado algumas outras províncias, só que na época, eu ainda acho que está mais ou menos o mesmo esquema, é o processo facilitado de imigração. Então, a província de Manitoba, para quem não está muito por dentro ainda, existe um processo nacional de imigração, que se chama Express Entry, e algumas províncias elas têm um processo facilitado. Manitoba é uma dessas províncias. Então, você tem um processo nacional, digamos assim, e você tem um processo paralelo provincial. E é um processo justamente facilitado, e foi o grande fator decisivo que me fez escolher Manitoba, e o Winnipeg foi justamente a oportunidade de imigração através desse processo. Sem dúvida, eu acho que só continuando o que o Felipe falou sobre o processo de imigração, a província de Manitoba tem, como todas as outras províncias também, um processo de seleção provincial, né, que é local, digamos assim. E é um processo bastante facilitado, né? Para vocês terem uma ideia, o processo atual exige que a pessoa venha para a província de Manitoba, trabalhe por 6 meses, né? E recebe, se você trabalhar full time por 6 meses, dentro de um período de 6 meses, você recebe uma pontuação suficiente para você receber a nomeação da província. Com essa nomeação, você consegue aplicar para o processo de imigração federal. Então, é como se fosse uma pré-seleção pela província, para que então você possa aplicar para a imigração, para se tornar um residente permanente do Canadá posteriormente. E o que é importante para isso, eu vejo inclusive algumas perguntas aqui da audiência, é sobre como conciliar estudar e trabalhar, né? Como estudante internacional, você tem por lei, você é permitido trabalhar até 20 horas por semana, o que corresponderia a um trabalho part-time, um trabalho em tempo parcial. Né? Se você vem com a sua família, por exemplo, se você vem um estudante com seu esposo ou esposa, né? Essa pessoa, seu companheiro ou companheira, receberia um visto, uma permissão de trabalho, e aí poderia trabalhar sem qualquer restrição. O que a gente tem visto como uma tendência, né? Muitos alunos do Brasil, da América Latina, vêm nesse mesmo esquema, vêm com suas famílias, e aí um trabalha enquanto o outro está se dedicando integralmente ou parcialmente ao trabalho, considerando, lógico, que o seu objetivo principal é estudar. Mas eu queria falar, Felipe, ainda sobre isso, sobre o teu plano de imigração, né? Me fala um pouco assim, você estudou num programa de Business Administração aqui no college, e é um programa que tem alunos do mundo inteiro, né? Eu não sei se você teve a necessidade de estudar inglês, como que foi a tua adaptação? Você chegou, já foi direto para o programa acadêmico, você precisou de algum treinamento em inglês, como funciona? Não, então, para mim, como eu já tinha uma base, né, que eu já tinha feito graduação sanduíche nos Estados Unidos, eu fiz a prova do TOEFL e eu tive a pontuação mínima para aplicar direto para o programa sem fazer o pathway do inglês, né? Mas eu tive vários amigos que fizeram pathway e que prepararam eles da mesma forma para entrar no programa e para a vida, assim.
no programa, né, no programa de Business Administration, realmente, como você falou, tem muito estudante internacional. E como a maioria dos programas aqui da Red River, né, existe uma cota que a Red River tem para estudante internacional dentro de cada programa. Então, você vai ter sempre, você não vai estar nunca sozinho, e dificilmente você vai ser o único brasileiro dentro daquela sala, porque geralmente vai ter pelo menos mais uma pessoa do Brasil com você. E, inclusive, tinha outros 2 Filipes nas minhas salas, uma coincidência, né? Na Red River, quando eu era estudante. Então, o processo de terminar o estudo, né? Então, foram 2 anos estudando, e nesse meio tempo eu vim com meu esposo para cá, ele começou a trabalhar com justamente o que o Breno falou, eu ganhei um visto de estudo, o esposo ganhou um visto de trabalho, ele trabalhou, fez o tempo mínimo e aplicou para o processo provincial. Nesse meio tempo, terminei os estudos e a gente já tinha sido nomeado pelo processo provincial e fez a aplicação final para virar residente permanente. Nesse meio tempo, já tinha acabado os estudos e aí existe um visto de trabalho chamado PGWP, Postgraduate Work Permit, e é basicamente um visto de trabalho pós-graduação. Então, quem termina um college público como a Red River, né? Red River é uma faculdade pública, tem direito a aplicar para esse visto de trabalho. Então, eu apliquei novamente para um visto de trabalho agora. O esposo foi como, que a gente chama sponsored, né? Como se fosse patrocinado aqui, e ganhou automaticamente um visto de trabalho também. Então, a família toda, existe esse processo para a família toda ficar junta aqui, morando no Canadá, né? Se você tem filhos, os filhos também já ficam dentro dessas extensões de visto e tudo mais. E nesse meio tempo, quando eu já tinha esse visto de trabalho pós-graduação, saiu o meu visto de residente permanente aqui do Canadá. Então, hoje eu sou um residente permanente e ano que vem eu já posso aplicar para virar cidadão canadense, né? Aplicar para a cidadania. Maravilha. Eu só queria falar um pouco também sobre como funciona o processo de aplicação para os nossos programas aqui no Red River College. Basicamente, os nossos alunos eles têm que cumprir 2 requisitos. Um dos requisitos é o requisito acadêmico, né? Você tem que ter pelo menos uma formação de high school ou de ensino médio no Brasil. Alguns dos nossos programas exigem uma formação superior, são aqueles programas de post-degree ou de pós-graduação, mas a maioria deles exige apenas a formação no ensino médio. E o segundo requisito é a formação, a competência, a proficiência no inglês, né? Como o Felipe falou, o college também oferece o que a gente chama de English Pathways. Se você tem um certo conhecimento de inglês, mas não tem aquele nível suficiente para estar num ambiente acadêmico, você pode fazer uma preparação em inglês dentro do próprio college, oferecido no próprio Language Training Center, aqui do Red River College, e assim que você terminar aquela preparação acadêmica em inglês, você vai já migrar para o programa acadêmico logo em seguida, que é uma coisa interessante também para quem ainda não tem aquele nível de inglês para começar já no programa acadêmico. Eu vejo algumas perguntas aqui também com relação aos testes, né, que o college aceita. Nós aceitamos o IELTS Academic, né, o TOEFL também, e muitos outros. Eu posso até mandar para vocês aqui no chat o link para vocês verificarem os testes e os requisitos, os scores, né, as pontuações mínimas para cada programa. A gente também está aceitando agora o Duolingo, né, em caráter excepcional, por conta da pandemia e toda a dificuldade de marcar, de fato, um teste como o IELTS que você tem aqui presencialmente. E o Duolingo ele é aceito simplesmente, ou exclusivamente, melhor dizendo, para a admissão direta, que é aquela admissão de entrar no programa acadêmico sem precisar daquela transição no English Pathway, no programa de inglês, antes do programa acadêmico. Outra coisa, Felipe, que eu queria falar contigo é sobre a vida aqui em Winnipeg, né? Eu sei que você vem de uma cidade grande no Brasil e muita gente pensa que Winnipeg talvez é uma cidade menor, muito fria. O que você teria a dizer para essas pessoas que não conhecem talvez Winnipeg tão bem? Sim, então, Winnipeg ela tem todas as vantagens de uma cidade grande, mas tendo um porte um pouco menor. Então, por exemplo, eu moro no exato oposto da perimetral, né? Tem uma perimetral, basicamente um quadradão aqui, um retângulo gigantesco que corta a cidade, né? Faz o perímetro da cidade. Onde eu trabalho, né? Que é o campus da Red River, ele fica no
noroeste, né, perto do aeroporto, que é um dos extremos, uma das pontas. E eu moro na outra ponta. Então, para ir dirigindo para o trabalho, eu levo 25, 30 minutos. Ou seja, não tem trânsito, a cidade não tem trânsito. Obviamente tem trânsito aqui e ali, tem uma construção, tem uma batida, mas você aproveitar todos os benefícios de uma cidade grande, né, que tem infraestrutura de uma cidade grande, sem trânsito e com todas as vantagens de uma cidade um pouco menor. A gente tem show a valer, assim, artistas internacionais vêm para cá, ou nacionais, né, no caso canadenses, vêm para cá. Fui assistir show do Imagine Dragons recentemente, Avril Lavigne, a Shawn Mendes está vindo para cá também. Então, você tem todo o benefício de morar numa cidade que é grande o suficiente para ter, atrair, né, um público, né, turista e tudo mais. E ter entretenimento suficiente, digamos assim, mas com todas as vantagens de ser um lugar um pouco menor, né? Você não tem trânsito, os lugares não são tão cheios e caóticos como em outros lugares. Então, eu já morei em Nova York, né, quando eu fiz meu graduação sanduíche, é o outro oposto, né? É o oposto do mundo inteiro, né? Tá ali tudo muito lotado, pequeno e muito cheio, né? E o frio? Como é que vocês lidam com o frio? Não, então, o frio foi bem... Foi tranquilo, porque o frio é frio, né? Frio não tem muito o que fazer. Mas a cidade é bem estruturada, né? Então, por exemplo, dentro de casa, quando tá menos 40 lá fora, eu tô de bermuda e camiseta, porque todos os lugares são bem preparados para lidar com frio, né? O aquecedor funciona em todos os lugares. Se não funcionar aquecedor, a cidade para, mas nunca parou, com pelo menos nesses 6 anos que eu tive aqui. E todos os lugares funcionam. Você espera, vai ter uma nevasca, deu menos 30, e você espera que a cidade vai parar, vai ter igual alagamento. Eu sou de Recife, né? Quando chovia e alagava, a cidade parava, ninguém conseguia transitar para canto nenhum. Aqui deu menos 30, você espera, né? Menos 30, pela primeira vez que eu peguei o menos 30 aqui, eu disse, agora o college vai fechar, não vai ter nada. A cidade continua funcionando como se nada tivesse acontecendo, porque é bem estruturado, né? E outra coisa que faz, pelo menos fez bastante diferença para mim, que apesar de ser bastante frio e a gente ter até um pouco de neve, eu digo um pouco porque comparado a cidades como Montreal ou Toronto, talvez não Toronto, mas Montreal, a gente recebe menos neve, né? Apesar de ser frio. O legal é que aqui a gente sempre tem o sol, é sempre claro, é sempre o sol brilhando, não tem aquela sensação de estar num inverno escuro, cinzento, como em tantas outras cidades aí pelo mundo, pelo Canadá e pelo mundo. Mas é interessante, eu acho que tem muita coisa para você fazer no inverno também, né? Uma das coisas que eu sempre falo é que quando eu cheguei aqui em Winnipeg, também preocupado com esse menos 30, com esse frio intenso, e eu não tinha carro, eu precisava pegar um ônibus, transporte público aqui na cidade. E interessante saber que até algumas das paradas de ônibus, elas são fechadas, tem o que eles chamam de shelter, como se fosse um abrigo, e eles têm aquecimento, para você não sofrer tanto lá naquele frio extremo que a cidade experimenta, assim, não só a cidade, mas tantas outras cidades no Canadá. Eu gosto de dizer que quando passa da barreira de menos 15 é a mesma coisa, você já não sente mais. Pode ser menos 15, menos 30, menos 40, já é tudo a mesma coisa. Mas, Felipe, antes de a gente entrar mais em perguntas da audiência, eu queria saber o que você diria para um estudante internacional do Brasil, especificamente, que tem esse background parecido com o seu, que está pensando, está considerando emigrar para o Canadá, que está considerando vir para o Red River College. Que conselho de sucesso você daria para eles aqui no Canadá? Então, obviamente, pesquisar bastante, né? Sair conhecendo bem. Eu fiz dentro da minha sala de aula, tinham outros brasileiros, né, que estavam na mesma situação que eu, vieram para cá, pesquisaram bastante e tudo mais, mas teve gente também que não veio tão bem preparada. Por exemplo, um estudante veio e não sabia que o verão dele, né, porque ele veio em outro tipo de termo, o verão dele ia ser com aula. Ele achava que ele não ia ter aula no verão, estava se programando para viajar. Então, assim, você tem que estar bem planejado para você não ser pego de surpresa por coisas básicas, assim. Mas dentro de um college, né, principalmente do Red River, você aproveitar toda a oportunidade de expandir sua rede de pessoas que você conhece, né, o networking aqui. E o principal networking, o principal suporte que você pode fazer é com o professor. Então, a diferença, eu fiz engenharia na Universidade Federal de Pernambuco, e a relação estudante-professor é muito distante, né? Então, era o professor dando aula para 60, 80 pessoas,
e você sabia quem era o professor não fazia mínima noção de quem era você. Talvez alguns até lembrassem assim, mas é muito diferente, porque o college você tem uma sala de aula com 15, 20 pessoas no máximo, o professor lhe conhece pelo nome, todos os professores praticamente decoram o nome de todos os alunos, porque as salas realmente são muito pequenas, e te dá a oportunidade de você não só participar dentro da sala de aula, né? Então os professores estão sempre fazendo perguntas e sempre, querendo ou não, você tem que estar ali prestando atenção no que está acontecendo, que para algumas pessoas não é muito legal, mas ajuda bastante na sua formação, na sua carreira. E você tem a oportunidade de, por exemplo, acabou a aula, você passar 10, 15 minutos depois da aula conversando com o professor, ir na cafeteria tomar um café com o professor. E o professor vai lhe indicar para alguém, e foi exatamente o que aconteceu comigo, indicar para alguém que acabou gerando meu primeiro emprego na área de marketing. Então, assim, os professores, eles estão muito abertos, né? A faculdade como um todo, ela te dá a estrutura para justamente você conseguir fazer essa conexão que a gente chama one-on-one aqui, né? Tipo, um a um. Você contar com isso é muito, muito maravilhoso, né? Porque você chega de um lugar diferente, né? Então você praticamente não vai conhecer ninguém aqui, ou não vai conhecer ninguém, que foi o meu caso. Eu conhecia 0 pessoas quando eu vim para cá. E quando eu cheguei aqui, eu queria mudar de área, então tinha essa grande barreira, né? E os professores e a faculdade, a estrutura da faculdade como um todo, me ajudaram a fazer essa mudança muito rápida. E foi muito bom, né, contar não só com o suporte dos professores e a suporte informal, né, não necessariamente o suporte que ele vai dar dentro da sala de aula ali passando conhecimento, né, mas esse suporte fora da sala de aula, né, dentro do networking deles, mas a estrutura da faculdade te dá acesso também a departamentos como o departamento que chama Student Employment Service, que é um departamento que é só de recrutadores que trabalhavam em outras empresas, né, empresas grandes, recrutando profissionais na área de RH, foram contratados pela faculdade para justamente dar suporte para o estudante com a perspectiva de quem estava contratando na indústria. Ou seja, eles vieram de RH de empresas grandes e hoje eles estão aqui dizendo para o estudante o que é que os empregadores querem ver em currículo, por exemplo. O que é que os empregadores querem ouvir numa entrevista. Como é que você faz para escrever uma carta, um currículo, chegar numa entrevista, depois da entrevista mandar um e-mail com follow-up, dar o seu cartão de negócios. Enfim, eles dão várias dicas e vão te dando suporte um a um também. Você pode marcar um tempo com eles vão te dar, vão revisar seu currículo e tudo mais. Então, é um suporte maravilhoso, assim, porque te dá uma confiança muito grande para você ir no mercado de trabalho e começar a fazer entrevista e tudo mais. Eu lembro que a minha primeira entrevista não conhecia esse departamento ainda, então comecei a aplicar e tudo mais por conta própria. A minha primeira entrevista, quando eu saí da entrevista, eu queria chorar, porque foi péssimo, foi um desastre completo. Aí você pula um ano, depois que eu conheci esse departamento, trabalhei, fiz meu currículo, treinei entrevista, estava bem confiante. Quando eu me formei, apliquei para algumas vagas, consegui 5 ofertas de emprego praticamente de uma vez só. E uma delas foi justamente para trabalhar aqui na Red River. Maravilha. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo teu tempo hoje. O college tem, sem dúvida, muita sorte de tê-lo em nosso time. Obrigado. Valeu. Obrigado a você. Elisa, não sei se você pode me ajudar agora para a gente pegar algumas perguntas da plateia. O Felipe está à disposição também. Eu também gostaria de responder algumas dessas perguntas. Vamos lá, Breno e Felipe. Bom, primeiro, obrigada aí pela explicação. Foi ótimo também conhecer um pouquinho mais do Felipe. Acho que antes da gente entrar aqui, Breno, conta um pouquinho da tua história também. Há quanto tempo já você está aí? O que você está fazendo? Conta um pouquinho de você. Sem dúvida. Eu cheguei aqui em Winnipeg há 7 anos. Né? Eu vim com a minha esposa. Eu fiz um programa acadêmico numa outra universidade aqui na cidade. Eu escolhi o Winnipeg também pelas razões parecidas citadas por Felipe, né? É uma cidade com um custo de vida menor, é uma cidade bastante acolhedora, uma cidade que recebe pessoas de todas as partes do mundo, é uma cidade que precisa de pessoas para suprir essa necessidade da indústria, de trabalho e tudo mais. E eu vim para cá, fiz o mesmo caminho, né? Estudei, me formei, apliquei para um PGWP e terminei imigrando com a minha esposa. A gente está aqui há 7 anos. E daqui a 6 semanas já vamos ter nossa primeira filhinha. Ah, que bacana! Parabéns! Obrigado. Bom, vamos lá. O pessoal que está perguntando sobre bolsa de estudo para pós-graduação. A gente tem essa possibilidade no college? Como é que funciona?
Sim, o college oferece diversas oportunidades de scholarships ou bursaries, né? Essas oportunidades elas estão, no entanto, restritas para aqueles alunos que já estão nos programas, né? A maioria delas, se não 100% delas, são concedidas com base em 2 critérios, que é desempenho acadêmico. Então, quanto melhores suas notas, mais chances de você receber um auxílio financeiro nesse sentido, e também envolvimento com a comunidade. Se você trabalha como tutor no college, ajudando alunos dos termos anteriores, você faz algum trabalho de voluntariado na comunidade, isso também vai te ajudar a conseguir esse tipo de auxílio financeiro. Eu posso dizer também, enquanto estudante, eu ganhei 10 bolsas e prêmios que somaram mais de $5.000, assim, foi uma ajuda gigantesca. Nossa, que bacana. Eles estão perguntando aqui também, o Sidney, em relação a... Eu posso trabalhar durante o curso? Bom, a gente já comentou um pouquinho, mas acho que é legal falar a questão de horas também, né? Sim, todo estudante internacional no Canadá, num programa acadêmico, né, e eu não estou falando daquele programa de preparação acadêmica em inglês, você está num programa acadêmico, digamos, engenharia civil, ou business administration, ou early childhood education, se está em algum desses programas acadêmicos, você tem a permissão de trabalhar por até 20 horas por semana, né, um esquema de part-time, um trabalho parcial. Eu gosto de ressaltar, no entanto, que seu objetivo como estudante no Canadá é dedicar-se integralmente a seus estudos. Se você, de repente, reprova uma cadeira ou precisa repetir por algum outro motivo, você pode ter problemas no futuro. Então, minha recomendação é que você foque nos estudos, mas que também aproveite dessa oportunidade legal de trabalhar 20 horas por semana. Legal. E sobre a questão de segurança, como é que é aí o Winnipeg? Então, acho que no Canadá inteiro, né? Eu também sou de Recife. Quando eu vim para cá, eu tinha essa perspectiva de medo, de ser assaltado e tudo mais. Eu acho que a gente tem um padrão muito diferente com relação ao Brasil, né? Existe talvez uma sensação de segurança muito maior, né? A gente não vê esses tipos de crimes que a gente está acostumado a ver no Brasil, de gente sendo assaltada e morta por conta de um celular, por conta de R$20 ou coisa desse tipo, né? É lógico que a gente tem que ter cuidado com uma cidade grande, sempre tem algum tipo de criminalidade aqui ou ali comum, né? Você vai ver isso em Toronto, em Montreal, em Nova York, em Chicago, qualquer lugar do mundo, mas comparado com os nossos padrões no Brasil, acho que as coisas são bastante diferentes aqui. Não sei se o Felipe gostaria de contribuir alguma coisa também nesse sentido. Eu concordo. Eu lembro que na minha primeira semana aqui, me pararam para fazer uma entrevista em downtown, e aí perguntaram, você se sente seguro no downtown? Aí eu disse, gente, eu acabei de chegar do Brasil, aqui eu me sinto super seguro. E o repórter ficou com cara passado, né? Porque eu acho que ele estava esperando uma outra resposta, assim. Mas a realidade é bem diferente mesmo. Não, acho que querendo ou não, a gente precisa tomar certos cuidados em todos os lugares que a gente estiver, né? Claro, um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas sempre tomando um cuidado. E Breno, Felipe, falando um pouquinho da questão de trabalho, PGWP, são todos os cursos que a gente consegue essa possibilidade de trabalho depois ou não? Sim, todos os programas que têm vagas para alunos internacionais garantem, ou melhor, qualificam para o PGWP, né? Se você for no site do college, rrc.ca/international, você vai encontrar uma lista de programas para alunos internacionais, são 60 programas no todo, e todos esses programas qualificam para o Post-Graduation Work Permit, que é aquele visto de trabalho para você permanecer no Canadá por um período para ter a experiência de trabalho após a sua vida acadêmica, digamos assim. E quanto tempo que é? São 2 anos ainda? Depende da duração do seu programa. Digamos que você faça um programa acadêmico de 1 ano, você recebe um PGWP de até 1 ano. E se você tem um programa acadêmico de 2 anos, você recebe até 3 anos. Então, vai depender do oficial de imigração, mas dentro desses limites aí. Se é 1 ano, você recebe de 1 ano. Se é de 2 anos ou mais, você recebe até 3 anos. Bacana. E falando um pouquinho sobre questão de trabalho aí, o Felipe comentou um pouquinho também como é que foram as primeiras entrevistas, né? Mercado de trabalho especificamente, o que vocês acham? O Paulo está perguntando aqui também. Ele tem 54 anos, como é que é a recolocação, né, colocação, na verdade, no mercado de trabalho com essa idade em Winnipeg? O que vocês veem sobre isso? Eu posso comentar que foi uma das razões que eu vim aqui para o Canadá, porque eu achava que, principalmente para entrar na área de marketing, seria muito difícil para mim no Brasil, né?
no programa, na Business Administration e em outros programas também, a média de idade do estudante, pelo menos nacional aqui, é 27 anos, ou seja, você vai ter pessoas, a gente chama de estudante com experiência de trabalho, experiência educacional. No meu, tinha um brasileiro eu acho que na faixa dos 50 também, 50, próximo de 60 anos, e era justamente isso, ele queria fazer uma recolocação profissional e está bem sucedido hoje. A vantagem aqui do Canadá é porque, pelo menos assim, na minha perspectiva, essa questão da idade, né, principalmente se você está começando uma carreira nova, existe muito menos preconceito e existe muito mais facilidade de colocação dentro de qualquer mercado profissional. É uma visão muito, muito pessoal minha e foi uma das razões pela qual eu optei por vir para cá. E outra coisa, eu estou vendo que o Antônio, acho que foi quem mandou a pergunta, ou desculpa, Paulo. Outra coisa importante é que nossos programas eles são aliados com os objetivos da província de atrair pessoas. Então, são sempre aqueles programas que existe uma carência de profissionais aqui na província de Manitoba. Se você faz, por exemplo, um programa relacionado a TI, nós temos um programa de Data Science e Machine Learning, que alguém mencionou aqui no chat também, um programa de Business Information Technology, são programas que têm uma altíssima demanda de profissionais. Nós temos um hub da Ubisoft, que é um dos maiores produtores de games aqui da América do Norte, aqui na cidade de Winnipeg. Então, legal, tem muita coisa acontecendo, tem uma filial da Boeing, então tem muita oportunidade para todos esses programas que nós oferecemos. Como eu falei, a província trabalha em conjunto com o college para atrair esses profissionais, para qualificar esses profissionais, para que então possa suprir essa necessidade da indústria. E também uma coisa que foi muito fator decisivo assim, para eu acabar escolhendo o college mesmo, a Red River, foi a taxa de empregabilidade, né? Todo ano a gente faz uma entrevista com as pessoas que acabaram de se formar, né? Depois de 6 meses a 1 ano, e a gente vê qual é a taxa de empregabilidade, né? Hoje a taxa de empregabilidade da gente é 95%, ou seja, 95% das pessoas que se formam dentro dos primeiros meses após a formação já conseguiram trabalho. E a média de salário, aqui a gente mede salário por ano, né? Não é salário mensal, é $51 mil a média, tá? De $51 mil por ano de média, que dá um salário de 4.500, mais ou menos, alguma coisa assim, dólares canadenses. Essa é a média do college, obviamente, dependendo do curso, dependendo do programa, varia um pouquinho, mas essa é a média. Isso para mim foi muito... deu muita certeza, assim, né, de que a preparação que eu ia ter, mesmo que fosse para uma área completamente nova para mim, né, a área de marketing, ia me dar uma boa possibilidade de empregabilidade. Legal. Bom, última perguntinha, temos tempo para mais uma aqui, do Wellington, já que a gente está falando um pouquinho sobre valores, dinheiro, está perguntando um pouquinho sobre custo de vida, saúde em Winnipeg, vamos falar um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, acho que como eu falei anteriormente, o Winnipeg tem um dos melhores custos-benefícios do país, né? Para você ter uma ideia, eu estava em Toronto semana passada numa conferência também de instituições e colleges no Canadá, conversando com alguns colegas, descobri que, por exemplo, você consegue alugar um apartamento de 1 quarto em Toronto por algo em torno de $2.000, $2.500. Você consegue a mesma coisa aqui na cidade de Winnipeg em torno de $1.000. Então, é uma diferença considerável, né? Se você pensa em migrar com a sua família, começar a procurar uma nova carreira, procurar um novo emprego e as finanças talvez não sejam tão fáceis como a gente gostaria que fossem, talvez começar numa cidade com custo de vida menor faz a diferença. Então, o Winnipeg oferece sim esse custo de vida menor e todos aqueles serviços que você encontraria em qualquer outra cidade canadense, como educação pública, saúde pública, um excelente transporte público e coisas desse tipo. Tá ótimo. Felipe, Breno, algum comentário? Já que chegamos na última pergunta, última observação. Vou deixar o Felipe começar, então? Eu só queria agradecer o tempo mesmo de a oportunidade de estar aqui falando para todo mundo. Eu, lembrando agora, Felipe, de 7 anos atrás, tinha muitas dúvidas, muitas incertezas assim, sobre o futuro, e muita ansiedade sobre querer fazer tudo, né? Então, para fazer as coisas acontecerem tem que ter planejamento, obviamente, então estejam bem planejados e observem realmente a
as oportunidades que tem, né? E custo-benefício das decisões que vocês vão fazer, né? Comparar a universidade com o college, para quem está... Existem vantagens para as duas, obviamente. Pesquisar províncias, obviamente a gente está aqui para vender a província de Manitoba, mas entender quais são os custos-benefícios de cada uma, né? Vem bem planejado, vem bem focado, mas quando você estiver aqui, aproveita as oportunidades que você tem, tá? Dentro de um college, independente de onde você esteja, faz as coisas acontecerem, não fica na zona de conforto, porque o investimento que você está fazendo a curto prazo vai te render muitos frutos a longo prazo, né? Então, você aproveitar a oportunidade dentro de uma sala de aula, aproveitar a conexão com o professor, isso realmente vai fazer uma diferença muito grande para a tua carreira. Isso aí. Eu também gostaria de repetir tudo que o Felipe falou, né? Obrigado pela oportunidade do CCBC, de receber a Red River College, de abrir as portas para que a gente possa falar um pouco da província de Manitoba, para falar um pouco das oportunidades aqui na cidade de Winnipeg, no college, no Red River College Polytechnic. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a presença de todo mundo aqui. Eu acabei de botar no chat a página da Red River College dedicada para alunos brasileiros, é o www.rrc.ca/Brasil com Z. E também estou mandando agora mesmo o meu e-mail, que é o bmartins@rrc.ca. Se você já está certo, pronto, decidido para fazer a sua aplicação no Red River College, me manda um e-mail no bmartins@rrc.ca e eu vou dar 3 aplicações gratuitas. A aplicação custa $150 e eu vou dispensar essa taxa para até 3 pessoas. Então, Olha aí. está decidido, você já sabe qual programa que vai estudar no Red River College, se quer de fato submeter sua aplicação, me manda um e-mail e eu vou dispensar o pagamento dessa taxa de aplicação para 3 pessoas. Oportunidade de ouro, hein, Breno? Obrigado, então. Bom, e eu, em nome da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, quero agradecer a RRC Polytech, em especial vocês dois, Breno e Felipe. A apresentação foi incrível, foi muito bacana saber um pouquinho mais sobre o Winnipeg, saber que é frio, mas tem solução, tá tudo certo. Tudo que o college tem a oferecer também, e todas as oportunidades para os brasileiros, né? Gostaria de convidar também quem está aqui acompanhando a gente para acompanhar o nosso próximo painel, que vai ter início daqui a pouquinho, às 16 horas, e a gente vai falar um pouquinho sobre as oportunidades de estudo em diploma profissional em Montreal. A gente espera contar com todos vocês e muito obrigada. A gente nos vê já já.